Saudações, terráqueos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Isa Nui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um roteiro muito simples e útil para vocês perceberem que vocês estão realmente progredindo no entendimento dos arcanos do tarô. Uma aluna lá da minha escola, a Escola de Tarô Isa Nui, ela pediu para eu dar uma dica de como ela pode organizar os estudos dela. E aí eu respondi e falei, rapaz, vou fazer um vídeo sobre isso porque vai beneficiar não só os meus alunos, mas também todo mundo que me acompanha lá no YouTube e também no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, por favor, faça esse favor a si própria e siga lá o meu Instagram, porque eu tô sempre postando dicas de tarô e você pode acompanhar as minhas gatas Lua e Estrela no auge, tá? Assim, elas são as protagonistas. Então vamos lá. Primeiro, tenha uma fonte de estudos confiável. Se você segue a linha simbologista, que é a que eu pratico, a que eu ensino, então a sua referência vai ser o Ney Naif. Eu vou mostrar para vocês aqui a trilogia de estudos do tarô, que se chamam Estudos Completos do Tarô do Ney Naif. Então é esse livro aqui o primeiro, em que ele vai falar sobre a simbologia e o ocultismo. É super importante você ler. O outro livro, que é o 2, vai falar sobre vida e destino. Ele fala sobre cada arcano, todos, tá? Os 78, bem detalhadamente. E o terceiro volume é esse aqui, em que ele fala de oráculo e métodos. Então, as tiragens que ele criou, então, vale muito a pena você ter essa trilogia aí para estudar. Outra coisa que você precisa é criar o seu momento de estudo. Eu sou uma pessoa que ama papelaria, assim, sou alucinada por caderninhos, por canetas coloridas, então eu comprei uns cadernos de uma coleção que são sem pauta, tá? Ó, sem linhas. Eu prefiro cadernos assim. Então, pra mim, funciona melhor, eu tenho mais vontade de escrever em cadernos que são assim, pequenininhos, molinhos, pra mim funciona. Esse aqui é um mais antigo que eu tenho e eu faço muitas anotações. Esse aqui tá todo completo, olha a capa que eu fiz, gente. Ai, que fofinho, né? Desenhei aqui os naipes. É um caderno que está todo escrito do princípio ao fim. Tanto eu anotei aqui tiragens que eu fiz, insights sobre alguns arcanos. Tudo isso para mim importa, porque a gente nunca deixa de estudar. Se você tem a ilusão de que você um dia vai deixar de estudar, assim, esqueça. Porque na verdade a gente só melhora com o tempo e com a revisão de tudo que a gente supõe que aprendeu. É igual quando você lê um livro pela segunda, pela terceira vez. Sempre vai ter um detalhe ali que você achava que tinha entendido, mas que na verdade vai estar muito mais compreensível numa revisão quando você faz, tá? Então, essa é a segunda dica, A primeira é, tenha uma fonte de estudos, no caso, os estudos completos do tarô do Ney Naif, se você é uma pessoa que gosta de ler. Caso você prefira ver vídeos, você pode entrar para a escola de tarô, porque lá eu uso essa trilogia como base e também a minha experiência, porque eu sou uma pessoa que eu já tenho uma longa jornada, tanto como taróloga quanto como professora. Eu dava aulas presenciais sobre tarô e com o advento aí de 2020, com a sua maravilhosa pandemia, aí eu comecei a fazer tudo online e acabei fundando em outubro de 2020 a minha escola de tarô. Sempre que eu vou abrir matrículas, eu faço aulas gratuitas, então fica ligado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, é bom que você se inscreva para você ser avisado quando tiver essas imersões, que são sempre com aulas inéditas, exclusivas, para você avançar no seu entendimento dos arcanos, tá? Então a primeira coisa é essa, tenha uma fonte de estudos. Tenha caderninhos que você vai ter prazer em escrever. Compre canetas coloridas e tal, que você vai gostar de usar, tá? Agora você vai para outra parte, depois que você preparou o seu ambiente e a sua fonte de estudos, você vai estabelecer um método para ter um acompanhamento de cada arcano. Eu sugiro que você faça na sequência, tá? Você não comece a fazer de uma forma tão aleatória assim. Digamos que você então vai começar pelo arcano sem número, que é o louco. Então você vai colocar lá o nome, o louco, arcano sem número, e vai colocar as primeiras impressões que você já assimilou sobre ele. O ideal é que você não faça cópia
tá? Que você ou leia primeiro e depois coloque com as suas palavras, ouviu a aula lá comigo e depois você coloca as suas impressões. Nas aulas eu sempre disponibilizo o material em PDF para vocês baixarem. Então você já tem aquilo ali escrito para consultar, você não precisa fazer uma cópia daquilo no seu caderno, porque é muita coisa para você escrever. Anota apenas aquilo que for um plus. Tem coisas que eu falo na aula que não ficam escritas ali no PDF. Então essas são coisas que vale a pena você tomar nota, tá? Porque às vezes é o ouro do ouro, que foi ali uma dica muito preciosa que eu passei, e aí você anota essa instrução, essa informação, tá? Não coloca logo em seguida o mago, por exemplo. Deixa espaço em branco para você colocar sobre o mago depois, porque você não vai esgotar o louco na primeira leitura que você fizer sobre ele, concorda? Talvez você vá colocar ali como ele se manifestou na sua vida, dando um conselho, que coisas que você viveu e que o louco tinha saído como conselho para você fazer uma associação da realidade com a taromancia. Deixa espaço para você escrever sobre os arcanos com o tempo, tá? Então, assim, vamos supor que você colocou lá o louco na primeira página, aí eu coloquei aqui o louco. Aí eu escrevi só isso aqui. Aí eu deixo em branco algumas páginas, ou pelo menos mais uma, e aí daqui eu coloco o mago, e aí eu escrevo um pouquinho. Sempre que eu tiver um novo insight sobre o arcano, sempre que eu fizer uma leitura e ele sair ali, eu coloco algum plus sobre aquele arcano. Isso vai fazer com que eu tenha sempre material para revisar e eu tenha sempre material novo para colocar. E aí eu não vou encerrar o estudo do arcano tão rápido. Por isso que é legal às vezes você ter caderninhos maiores. Eu confesso que esses aqui são muito pequenos, então eu acabo eles muito rápido, né? Para quem ficou curioso, essa coleção de caderninhos é da editora Cícero. Eu não sei se é uma editora, mas enfim. Se você procurar Caderninho Cícero, você vai ver. Essa aqui é a coleção sobre o mar, tá? Acabou que esse vídeo virou sobre caderno, mas não é sobre isso o tópico principal aqui dessa aula que eu tô dando pra vocês. Porque o que é importante você ter em mente é que você nunca vai deixar de estudar. O ideal é que você escolha palavras novas, sinônimos, para você não ficar replicando como se fosse um papagaio as coisas que você vê escritas nos livros. Eu sei que no começo é assim. O ideal é que, vamos supor, você estudou, por exemplo, esse livro aqui, que ele vai ser seu colega favorito. Aí você vai fazer uma leitura para si próprio e tal. E aí você abriu lá, eu gosto muito de deixar esses marcadores, tá? Para mim fica bem legal. E eu risco meu livro. Eu não tenho o menor problema em riscar livros, porque ele é meu, então eu fico bem à vontade de fazer isso. Tem gente que tem um preciosismo, eu não tenho nesse nível, tá? Eu sublinho de caneta, porque depois quando eu for revisar, eu tenho os tópicos mais importantes. Ó, eu uso também marca-texto, eu sou esse tipo de estudante, para mim é importante essa interação. Mas eu não pego e copio tudo que está aqui no meu caderno, não, porque eu já tenho o livro, não faz sentido. No caderno eu vou colocar coisas novas, novas impressões sobre o arcano, acréscimos, coisas que vão me ajudar a lembrar. Mas não adianta nada você escrever no seu caderno e deixar ele jogado ali às traças. Você tem que estar sempre revisando. Escolha um horário no seu dia, sei lá, de manhã, quando você está com a mente mais fresca, você tira ali, nem que seja meia hora, 40 minutinhos, para você estudar o tarô. Todo dia. Escolha um novo arcano. Depois que você tiver feito isso sobre todos os 78 arcanos, você vai ter sempre coisas novas para acrescentar. E aí você vai sempre deixando o seu material de estudos mais rico. Não tem pretensão nenhuma de você começar de um dia para o outro e preencher um caderno inteiro. Isso vai levar tempo. O estudo e a assimilação dos arcanos leva tempo. Não caia na falácia de que você consegue aprender o tarô em 2 horas. Até fiz um vídeo, um Reels lá no meu Instagram, em que eu brinco sobre isso. Eu coloquei assim, como aprender o tarô em 2 horas. E aí eu vou dando os passos e quando eu vou apontando não aparece nada. Por quê? Porque não dá. É impossível. Gente, 2 horas e meia é o que eu levo para falar de 2 arcanos. E isso porque eu ainda não esgoto eles ali, ainda tem as aulas temáticas, em que eu vou falar sobre como o arcano se comporta especificamente em leituras de amor, quando são pessoas solteiras, quando são pessoas compromissadas, como o arcano se comporta. Porque tudo isso é a vida real do tarólogo. O profissional do tarô, ele atende muitos cenários, então a gente tem que estar preparado para cada um desses contextos. E eu também faço aula temática sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre trabalho.
concurso público. É esse o tipo de situação que a gente atende enquanto profissional. A gente precisa também se preparar para isso. É por isso que eu preparo os meus alunos para todos esses cenários, tá? Então, você pode depois anotar como é que o arcano se comporta nesses contextos específicos. Isso é para o que serve o seu caderninho. E também você pode ter um outro caderno só para suas leituras. Então, você fez um atendimento com uma pessoa, você anota o nome dela, anota a data que você fez e peça para a pessoa que você atendeu um feedback. Um feedback que você pode usar como depoimento lá no seu Instagram, mas também ele vai servir para você fazer pesquisa. Eu estimulo muito que você não se acomode. Você fez a leitura e você larga de mão. Não faça isso. Peça para a pessoa te dar um retorno. Se você fez uma previsão com o tarô, você tem que ter um mínimo de curiosidade para saber se aconteceu ou não. E se não aconteceu daquele jeito que você imaginava, você está tendo a oportunidade de aprender outra forma de manifestação do arcano na vida real. É para isso que a gente faz esse acompanhamento com os nossos consulentes, tá bom? Em resumo, tenha uma fonte de estudos, tenha um caderno para você anotar. Isa, não sou uma pessoa que gosta de escrever. Então digita pelo menos, né? Cria um arquivo lá no Google Docs ou no Word, dependendo de onde você preferir, porque você vai estar sempre ali tendo como acrescentar. Fica até mais fácil fazer isso digitalmente, né? É porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Então, para mim, funciona melhor assim. Mas se adapte para o que você vê que vai funcionar na sua realidade, tá? Então, não deixe de estudar todo dia, dedique pelo menos meia horinha, não custa nada. Como é que eu posso estudar depois que eu já fiz um pouco de... Sei lá, depois que já passou um tempo e eu já fiz uma série de anotações sobre todos os arcanos. Como é que continua o meu estudo a partir daí? Aí você vai fazer de forma aleatória, você vai tirar um conselho para o seu dia. Aí tirei o mago. Então você vai lembrar no fim do dia o que aconteceu e teve relação com o que o mago tinha te alertado, te aconselhado a fazer. E depois você vai lá e anota no seu caderninho. No dia em que o mago saiu como conselho, eu iniciei um curso. Olha que interessante, você anota essa informação. E veio a sacerdotisa no meu conselho do dia. Aí você coloca lá, o dia que a sacerdotisa saiu como conselho foi um dia em que eu precisei refletir muito sobre algo que aconteceu. Ou eu entrei em contato com um segredo de alguém. Enfim, você vai colocando essas informações e percebendo como o tarô se comportou na sua vida prática. Tá joia? Então, esse é o roteiro mais seguro que você tem. Não tenha pressa, não precisa correr para você chegar na excelência. Você só vai chegar se você todo dia dedicar um pouquinho de atenção a esse maravilhoso conhecimento. Não tem outra forma, tá? Mas Isa, eu sempre gostei de jogar com a intuição. Meu amor, a sua intuição ela vai dar um salto quando você associá-la com o estudo. Se você ficar contando só com a sua intuição para ler o tarô, eu sinto muito, mas você vai estar sendo irresponsável. Até porque tem pessoas que vão contar com o seu conselho para tomar uma decisão super importante. Eu já ajudei pessoas a tomar a decisão de pedir demissão, de terminar casamento, de iniciar relacionamento, de morar fora do país. Imagina se você ficar contando só com a intuição. É muito arriscado, é irresponsável. Então, estude para você poder fazer leituras que realmente ajudam as pessoas, porque é para isso que o tarô foi concebido pelo grande mistério. Tá? Ele não existe para a gente ficar brincando com a vida das pessoas, não. É uma coisa séria e é por isso que na escola de tarô eu tenho aulas muito profundas sobre cada um para garantir que os meus alunos tenham uma excelência nas suas interpretações. É para isso que eu existo, é essa a minha missão. Então, fechando, estude, pratique, anote e viva o tarô. Coloque ele na sua rotina, no dia a dia, porque aí não vai ter jeito. Ele vai estar tão dentro da sua realidade que você vai enxergar o tarô e oportunidade de aprendizado em qualquer situação. Tá joia? Agora que o vídeo acabou, percebi que meu cabelo estava todo esquisito. Mas o importante é o conteúdo que eu passei. Não vou gravar esse vídeo de novo, porque eu já estou gravando pela terceira vez, pela minha criticidade. Mas isso também não é da conta de vocês, né? Ai, meu Deus, nada a ver isso que eu tô falando. Peraí. Corta isso, não coloque isso no vídeo. Bom, gente, então é isso que eu queria dizer para vocês. Esse roteiro, ele é o caminho mais efetivo, mais eficiente de você avançar no seu conhecimento, tá joia? Então eu espero que você faça isso. Se você fizer, comenta aqui embaixo. Se você tiver outras dicas para ajudar as pessoas a estudar o tarô, coisas que funcionaram para você, então também comenta aqui embaixo, porque com certeza todo mundo se ajudando, a gente vai muito mais longe, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!